Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá pessoal, então vamos dar início à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é da unidade 2 do livro didático de vocês. Nosso tema, interação comunicativa com o outro. Então, hoje nós vamos falar sobre a escola, né? O universo de relações interpessoais com os quais todos nós convivemos, tá? Então, sobre relação interpessoal, pessoal. Na escola, a relação interpessoal, ela ocorre o tempo todo, ok? A todo instante, com todos os papéis sociais, né? Por exemplo, o diretor, ele lida com os professores lidam com os alunos, tá? Aí tem o pessoal da secretaria que lida com o público, né? Então, a todo instante, no universo escolar, todos aqueles indivíduos que compõem essa comunidade, de alguma forma, eles têm que se comunicar uns com os outros, né? Então, você, enquanto técnico secretaria, você vai lidar com um público muito grande. É um diretor pedindo uma nota do aluno, é um professor pedindo para corrigir a nota do aluno, é alguém que vai ali pedir uma declaração para você, que vai mudar de escola, é uma transferência. Então, a todo instante você vai, principalmente você, vai ter contato com praticamente todo esse público. Então, nós temos que saber a forma de nos comunicar, de interagir com essas pessoas, ok? Então, para que a gente possa entrar em contato com o outro, é necessário que nós tenhamos uma qualidade no atendimento, pessoal. O que seria, o que nós poderíamos falar que é necessário para um atendimento de qualidade? Primeira coisa, cordialidade, ok? Segunda coisa, empatia, percepção, envolvimento e bom atendimento, tá? Então, tudo isso resulta na qualidade no atendimento, ok? Então, quando nós vamos, por exemplo, você vai lidar com alguém que atende ao público, então você espera que essa pessoa, ela dispense a você um tratamento cortês, né? Que ela ouça o que você está falando, que você ouça o que ela está falando com atenção, né? Porque já pensou, por exemplo, professora Vanessa, eu tenho uma amiga que ela estava reclamando esses dias, que foi levar o bebê dela ao médico, e quando chegou lá, o médico não saía do celular, ela explicando quando que a criança começou a ter os sintomas, a ficar febril e tudo. Aí o médico estava o tempo todo ali no celular, continue, continue. Então ela saiu de lá possessa, né? Porque no final o médico já estava receitando um medicamento que não tinha nada a ver com o que ela tinha relatado. Então, uma das coisas mais irritantes que eu acho que tem com relação ao atendimento é quando você vai a um local e a pessoa não presta atenção no que você está falando. Ela está fazendo outras coisas, menos dando atenção a você. E quando alguém, qualquer pessoa, procura um atendimento, ela procura um serviço, a principal coisa, ela quer atenção, ela quer educação, né, quer um tratamento com cortesia e quer atenção. Então, é muito, principalmente hoje nessa era tecnológica, onde todo mundo tem 1, 2 smartphones, isso, né? E você fala com as pessoas, ela está ali mexendo no celular, né?
aí tá fazendo 1000 coisas ali com aquele aparelho, menos prestando atenção no que você está falando. Principalmente quem é professor também sabe disso, né? É um problema sério. E outra coisa que é interessante, professora Jamile, já que a nossa disciplina fala de técnica de redação de arquivo e essa unidade 2 da aula de hoje fala da interação com o outro. Essa interação principalmente dentro do ambiente escolar. Por quê? Quem trabalha com o público, quem recepciona o público, deve ter uma postura um pouco diferenciada dos demais setores. Por quê? Porque a secretaria de uma escola é a porta de entrada para você conhecer a instituição. Se naquele momento um pai, um representante da comunidade, um morador daquela região vai até a escola buscar alguma informação e nesse momento o trato, essa resposta vem de uma maneira completamente inadequada, através de grosserias, através dessa falta de interação, que você vai até uma secretaria, você fica ali naquela, é muito comum, né, ter aquela partezinha, aquela janelinha específica, você fica aguardando os demais servidores, pessoas que trabalham dentro daquele setor sentadas, aguardando ou esperando porque a outra pessoa vá fazer esse atendimento. Então, assim, não tem aquela iniciação, aquela motivação. Então, trabalhar com o público deve-se ter muito cuidado com isso. Por quê? Principalmente dentro da escola, é o reflexo da nossa cidadania, é o que nossos alunos estão aprendendo. Então, se dentro de um ambiente, de um setor administrativo, vamos colocar a coordenação de registros acadêmicos, que cuida da emissão de notas, de prestar informações aos pais, à comunidade, não tem um tratamento cortês, humano, principalmente, porque nós devemos nos colocar sempre no lugar do outro. Será que gostaríamos de ser tratado dessa forma? Porque mais à frente, necessariamente, a gente vai ter o mesmo tratamento. Porque isso é muito comum, sempre colocarem, o atendimento no serviço público é muito caótico. E realmente, algumas pessoas, quando passam a trabalhar no serviço público, já perdem aquela percepção de que nós estamos lá para atender ao público, para servir ao público de maneira cortês, de maneira educada, prestar as informações necessárias. E é até interessante que na unidade passada, da primeira aula, nós comentamos sobre saber lidar, utilizar qual a linguagem. Porque são inúmeras pessoas de níveis de formação completamente diferentes que vai em busca da informação. E a maioria nas nossas escolas públicas, sabemos que são pais que têm uma formação um pouco limitada, mas que prioriza, que dá prioridade à formação dos seus filhos e vai em busca de através de uma explicação sobre uma nota, o que ele poderia fazer para melhorar o desempenho do seu filho, o que a escola poderia orientar. E quando chega em busca dessa informação na escola, ele não é bem recepcionado, ou então é passada uma informação, uma mensagem completamente desconexa, ou incompleta, ou que principalmente que ele não entenda. Então, assim, tudo já vai acontecer o quê? Uma falha de comunicação entre a escola e a pessoa que está em busca dessa mensagem. Então, dentro da escola, em qualquer ambiente, nós devemos sempre ter essa, como eu posso dizer, essa possibilidade de ser cortês, de identificar o outro e, acima de tudo, de se colocar no lugar do outro, porque assim a gente vai entender realmente a situação de cada um. E quando a gente fala em empatia, é justamente isso que a professora Vanessa falou. É você ter sensibilidade com o problema do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente fala em cortesia, em empatia, em atenção, na questão da percepção, de você prestar atenção e fazer o possível para tentar identificar o problema, para resolver, ou pelo menos saber indicar uma melhor forma da pessoa resolver aquele problema, aquela situação, já que de repente você não tem condições ou então não tem habilitação para isso, tá? Então, você, enquanto na escola, você mesmo não estando na secretaria no momento, mas você sabe, você como servidor, né, sabe que você lida com inúmeras pessoas, né, até dentro, não só a questão do público, mas internamente, e às vezes a gente cria uma série de problemas, né, às vezes você chegou num dia lá, não estava muito legal, a pessoa falou com você deu uma resposta meio atravessada, então isso já acaba criando barreiras, né, na comunicação dentro da tua instituição, então isso não é legal. E é bem isso, professora, é bem interessante que realmente nós somos seres humanos, somos falhos, e às vezes é recomendável que a gente não misture
nossos problemas pessoais com o nosso trabalho. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não consegue colocar essa barreira, porque somos seres humanos, somos falhos, temos as emoções, e isso, de alguma forma, limita nosso ambiente de trabalho. Então, é sempre interessante, que eu considero, ter capacitações mesmo dentro da instituição, da escola como um todo. Por quê? Manter, esclarecer o que seria manter um bom relacionamento interpessoal, tanto com a comunidade interna, com a comunidade externa. Porque o gestor, como posso dizer, os membros daquela comunidade, aquele ambiente escolar, poderiam estar fazendo um acompanhamento de como o serviço está sendo prestado. Como é que a minha escola está sendo vista fora da comunidade interna. Um levantamento. Então, é sempre interessante você buscar saber o que os outros, o que a comunidade, o que os pais estão achando do atendimento dentro do ambiente escolar. Porque, se for identificado que há falhas, que alguns servidores estão utilizando de grosserias, não está passando a informação realmente completa, ou não está prestando a orientação necessária a quem busca essa informação, buscar cursos para poder fazer aperfeiçoamento, palestras de motivação, de relações interpessoais, porque tudo isso você vai trabalhando aquele servidor, aquele funcionário daquela escola, porque às vezes é necessariamente, só precisa dessa capacitação, dessa orientação. Porque você faz uma palestra, aí o servidor, o funcionário identifica, nossa, realmente, eu me vejo nessa situação, mas tem como eu melhorar? E vai buscar melhorar, vai buscar essa melhoria, mas o passo que não tem essa orientação fica muito complicado. Então, exigir somente do funcionário ser cortês e não prestar uma orientação, ou esclarecer como seria, se identifica algum problema e você não tem, como eu posso dizer, naquele momento, a responsabilidade, ou posso dizer, a capacidade de resolver, vamos procurar aquela pessoa que tenha. Então, assim, eu acho que a orientação também é muito importante, porque não somente exigir que os servidores, os funcionários dentro da escola tenham um bom atendimento com a comunidade, tanto interna quanto externa, deve capacitar também, eu acho bem interessante. É uma boa, professora. Então, continuando, pessoal. Então, nós verificamos quais os principais pontos, né, necessários para a qualidade no atendimento. Vimos cordialidade, empatia, percepção e envolvimento, que resulta num bom atendimento. Né? Nós também falamos na aula passada, pessoal, a respeito das formas de comunicação. Então, nós vimos que os nossos gestos, o nosso modo de vestir, o tom da nossa voz, né? Tudo isso está relacionado à nossa forma de falar na interação com um outro, né? Então, nós temos aqui um local de trabalho, aí a funcionária vai trabalhar com roupa curta, né? É uma roupa inadequada para o local de trabalho, porque você tem que pensar que quando você utiliza vestimentas inadequadas, principalmente roupas muito curtas, né? Passa aquele ar de sensualidade. Então, alguém no teu trabalho vai deixar de trabalhar para ficar prestando atenção em você, né? Então, no trabalho, o ideal é que todos foquem, né, no trabalho, né? Não tem essas distrações. Então, tudo é uma forma de se comunicar, né? Então, imagina, se você está sempre com cara fechada, né? Ou então um dia que você chegou lá meio bravo, todo mundo vai perceber, né, pela sua expressão, que aconteceu algo errado. Então, você tem sempre que procurar agir com cordialidade. Né? Quais as características do bom atendimento? Nós falamos a respeito de prestar atenção à solicitação do outro, né? Sabendo ouvir com paciência, tentar entender o que o outro solicita, porque a professora Varense falou, você vai lidar com pessoas que às vezes têm dificuldade na comunicação. Então, é muito comum a gente observar que às vezes a pessoa no atendimento não tem paciência, então ela já fala que não sabe, que não tem, né? Porque ela não quer se dar o trabalho de tentar entender o que o outro está solicitando, né? Também tentar atender as pessoas sem privilégios, ok? Questão da isonomia, né? Independente se a pessoa for rica, for pobre, né? Se ela tem um cargo ou não, todos merecem ter um bom atendimento, né? Sem diferenciação. E também não discriminar as pessoas por conta de sua forma de falar, de se vestir ou por conta de racismo, ok? Então, não pode ocorrer
discriminação no bom atendimento. Também tem que entender que a comunicação, ela se dá em adaptar-se às situações, ao tema, às pessoas envolvidas, ok? E perceber que qualquer informação da parte de quem faz o atendimento depende do conhecimento sobre o outro. Então, quando você vai trabalhar com atendimento, você tem que ter paciência, tem que tentar entender o que a pessoa quer falar, ok? Às vezes, nossa, quantas vezes eu já não vi, às vezes também, por exemplo, às vezes você está na fila de um médico, né, para uma consulta, aí você vê alguém chegando, tentando falar alguma coisa, tentando se comunicar, e a pessoa fica ali, não sei, não tem, né? Ou então, às vezes, você vê alguém mais atencioso, não, mas então, qual que é o seu nome? Mas como foi que aconteceu? Como que começou? Né? Então, sempre tem você tentando fazer a pessoa se acalmar, fazer a pessoa tentar trabalhar de forma a facilitar a comunicação, porque não é sempre que você vai encontrar a pessoa que chega lá, né, e vai fazer tudo bonitinho. Até hoje de manhã mesmo, né, professora, a gente estava conversando também a respeito de você se adaptar à linguagem do momento, né? Não é assim, todo mundo está falando errado, eu vou falar errado. Mas, por exemplo, nós estávamos falando que, por exemplo, dentro de uma instituição, dentro da questão no âmbito administrativo, você vai passar um comunicado para os seus colaboradores, o que você faz? Você tem que fazer uma linguagem, uma linguagem direta, né? Fazer uso de uma linguagem direta, né? Sem palavras complexas, rebuscadas, né? Então, você tem que optar pela clareza, né? Uma linguagem dentro dos padrões gramaticais, dentro da formalidade, mas sem todos aqueles floreios. Agora, por exemplo, a gente estava comentando que tem um colega que trabalhou dentro do executivo, né? Sim. E lá as pessoas gostavam de utilizar palavras difíceis, né? Porque era uma forma de mostrar que era uma instituição diferenciada. Então, você tem que saber adaptar a sua linguagem ao local, né? Ou então, pelo menos, ao público com o qual você quer se comunicar. Isso, professora, é até interessante que nós estamos retomando um pouco a fala da aula passada, que seria a famosa competência comunicativa, ou seja, se adaptar à linguagem do outro. Porque, principalmente, já que nós estamos relatando muito o ambiente escolar, a instituição de ensino como um todo, a linguagem que nós temos dentro do ambiente escolar, da comunidade, da sociedade como um todo, no geral, é bem eclética. E o que acontece? Nós, como representantes dentro daquela escola, como atendentes, como servidores do público, nós devemos entender e procurar compreender aquela linguagem e nos adaptar. Por quê? Se nós somos as pessoas que prestamos essas informações, transmitimos essas mensagens, logo é necessário que nós busquemos um aperfeiçoamento, já que você achar que deve verificar que tem alguma dificuldade em adquirir essa competência comunicativa, mas buscar capacitações, orientações para poder se estar apto a receber esses tipos de linguagens diferenciadas. As variações, que em nenhum momento a gente pode considerar que seria errado ou certo, é apenas a forma como aquela pessoa se comunica, e se ela apenas tem aquela forma de linguagem, nós, como transmissores das mensagens do que é solicitado, devemos buscar ter essa competência comunicativa. Até relembrando que na aula passada você comentou sobre eu acho que foi um parente que foi até o médico passou todas aquelas orientações, mas utilizando termos da área médica, que nós que trabalhamos em outra área não conhecemos esses termos. Então, naquele momento foi observado que ele não fez uso da competência comunicativa, ou seja, adaptar a mensagem que ele quer transmitir à nossa realidade, aos nossos conhecimentos. Então, é muito interessante buscar sempre, quem trabalha com o público, essa competência comunicativa, porque a mensagem vai ser bem transmitida, o receptor vai sair de lá
com as suas dúvidas, com como eu posso falar, os seus anseios esclarecidos. Então é muito interessante, tanto que essa disciplina técnica de redação e arquivo, inicialmente estamos falando da interação, da linguagem, porque até que um documento seja expedido, é necessário que haja uma linguagem verbal. A solicitação através da linguagem verbal, fala, ou através da linguagem verbal, através da escrita. Então é muito interessante que seja trabalhada a competência comunicativa dentro daquelas instituições, e no caso que nós estamos relatando, dentro da escola, já que o nosso atendimento principal é com o público, tanto interno quanto externo. Ok, dando continuidade, né? E conforme nós acabamos de falar, evitar mal-entendidos, tá? Para que não ocorram ruídos na comunicação, tá? E concentre-se na interação, tá? Ouvindo, principalmente, tá? O outro com atenção. Então, se alguém chega com uma dúvida, você tem que fazer o possível para que a sua fala, né, seja compreendida claramente pelo solicitante, tá? Então, conforme a professora Vanessa acabou de falar, na secretaria escolar, principalmente, né, o que foi solicitado muitas vezes, né, transforma-se em atividades organizadas. Na forma de quê? Na forma de matrículas, né, expedição de documentos, organização documental, tudo bem? Então, toda essa comunicação dentro do ambiente da secretaria, ela vai ser convertida de alguma maneira em uma documentação, tá? Então você tem que saber, você tem que estar preparado, tem que ter a questão da competência comunicativa, como foi dito, para lidar com tudo isso, tá? Então aqui a gente colocou até uma tirinha, né, sobre clareza na linguagem. Chega um amigo para o outro e fala: e aí, compadre, firme? Aí o outro: não, futebol, ok? Então, quando você tem um ruído, uma falha na comunicação, né, você acaba gerando sempre algum tipo de mal-entendido. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção com a mensagem que você vai passar, né? Então, pessoal, conforme a tirinha anterior, nós temos que a comunicação é um fator gerador de imprecisão, de mal-entendimento, de distúrbios, de surpresas que se propagam entre as empresas de hoje, tá? Então, às vezes você, sem querer, passou um comunicado de uma maneira, não digo imprópria, mas você não utilizou uma linguagem clara. Então isso começa a gerar aqueles ruídos. Um vai e entende de um jeito, aí o outro já não entendeu muito, aquele que não entendeu direito vai explicar para o outro jeito que ele entendeu, aí ele também não utilizou uma linguagem muito clara. Então isso acaba gerando uma bola de neve, né? No final tá todo mundo brigando, né? Tá todo mundo bravo e ninguém sabe por quê, né? Isso. E o interessante é que quando a comunicação é utilizada através da linguagem verbal e não se especificada pela escrita, é mais fácil a gente desconstruir esses maus entendidos. Agora, quando acontece através da escrita, é um pouco complicado, porque aquela má informação, má construção da mensagem, ela vai se propagando. E até você retornar ao setor de origem, que foi emitido para tentar esclarecer, muitas coisas acontecem nesse intervalo. Então, é bem interessante que, dentro da linguagem verbal, a gente consegue, de uma certa forma, quando identifica essa má construção, essas falhas de barreira na comunicação, você consegue desconstruir. Já na linguagem escrita é um pouco mais complicado. Por quê? Principalmente na elaboração dos nossos documentos, na produção dos nossos documentos dentro da escola, devem ser, como a professora Jamile explicou muito bem, claros, concisos. Não há necessidade de enfeites literários, que a gente pode considerar assim. Se a mensagem deve ser transmitida de forma clara, concisa e, acima de tudo, que essa mensagem possa ser compreendida por todos que estão dentro daquela instituição. Não utilizar uma linguagem que apenas um ou dois consegue identificar, decodificar aquelas palavras. Então, a linguagem utilizada deve ser muito bem trabalhada e específica e compreendida por todos dentro da instituição. E é da comunidade externa também. E um outro ponto assim que eu também chamaria a atenção
que às vezes a instituição também peca pela falta de comunicação. Sim. Né? Às vezes também, se você, aí a gente já entra dentro das disciplinas anteriores da questão da gestão democrática, se você já não tem um meio de transmissão fluente na empresa, né, isso também acaba gerando transtornos, porque sim, no final as informações, como elas não vão ter, digamos assim, não tem uma fonte, né, vai surgindo e vai gerando, então aquilo ali também acaba provocando algum distúrbio, né, dentro das relações interpessoais daquela instituição, ok? Pessoal, nós falamos até o momento a respeito da qualidade do bom atendimento, tá? Então, nós vimos tudo que é necessário para que você, né, enquanto atendente, que você possa prestar um bom serviço dentro da sua instituição, porque como a professora Vanessa falou, principalmente secretaria é a porta de entrada. As pessoas, todo lugar, toda instituição de ensino que você vai, quando você chega, a secretaria já é aquela é o primeiro balcão ali da entrada, né? Uhum. Então, antes de passar pelos demais setores, então praticamente todo mundo para primeiro na secretaria. Então você tem uma responsabilidade muito grande, porque você vai passar a primeira impressão daquele ambiente. Então tem que ter muito cuidado, tá? Só que a questão do bom atendimento, ela também está pautada dentro da questão legal, tá? Há legislações municipais, estaduais, federais também que regulamentam a questão da postura do servidor para prestar um bom atendimento. Sim. Ok? Então, há vários pontos que são pontos incomuns, né, a todas essas esferas, mas dentre esses pontos que pautam o bom atendimento, a conduta do servidor, tem dois que nós destacamos aqui para vocês, tá? Primeira coisa, pessoal, assiduidade e pontualidade, ok? Pessoal, você já chegou em alguma instituição, seja pública ou privada, e você estava com pressa, porque assim, falaram assim para você, não, vai abrir 7h30, aí você tem que estar no seu trabalho 8 horas, mas você falou assim, não, eu vou lá só pegar um documento, só pegar uma informação e dá tempo de eu chegar. Aí você chegou lá, às vezes o local nem abriu, né? Você chegou lá às 7h15, deu 7h30, deu 7h45, o local nem abriu. Ou então, você ficou uma manhã inteira aguardando um funcionário que não apareceu e que ninguém sabia nem Sim. dizer o que foi feito da criatura, né? Então, você, enquanto servidor, tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? É tão feio a gente chegar num local e ninguém ter notícias do funcionário, né? Ah, mas eu tô aqui desde 8 horas, cadê a pessoa que atende? Ah, eu não sei, ele vive faltando, né? Eu já ouvi isso, né? É muito comum no atendimento, né? Aí, ou então, tá ali 8 horas, aí a pessoa chegou 8h30. Gente, vocês têm que ter consciência de que você está trabalhando e que as outras pessoas que estão dependendo do seu serviço, elas também têm a vida delas, elas também têm trabalho. E às vezes a pessoa ela nem dispõe de todo aquele tempo, avisou lá no setor dela para o chefe que ela ia demorar só um pouquinho, aí quando chega lá ela perde uma manhã inteira porque você não respeitou o seu horário de chegada, você chegou a qualquer hora e você não pensou que tem outras pessoas que trabalham além de você. Isso, e que dependem principalmente dos nossos serviços, das nossas informações, porque é bem interessante, professora Jamile, que eu acho que essa situação que a senhora está colocando, possivelmente já aconteceu com a maioria de todos nós. Por quê? Pode ser dentro da escola, pode ser em qualquer outra instituição, ou pública ou privada, que é interessante que você tem um horário específico de atendimento, mas o que acontece? Alguns servidores, funcionários, pessoas que trabalham nessas instituições como um todo, não têm o hábito, que eu posso dizer assim, de estar naquele horário definido, que é o estipulado do seu horário de trabalho. E dentro daquela instituição não acontece a fiscalização, que eu acho muito interessante. Por quê? Não só dentro de um gestor, não só o gestor de uma escola, mas qualquer administrador, voltando para as teorias administrativas, no âmbito empresarial, deve fazer o acompanhamento de todos os setores
que você administra, que você tem que fazer a gestão, gerir aqueles setores. E isso vai desde você saber o que o seu funcionário está fazendo naquele horário, se ele está no período, se ele está fazendo o atendimento com urbanidade, que a senhora vai falar agora há pouco. Então, assim, é muito interessante que isso também deve ter um acompanhamento. E não a secretaria da escola, é 8 horas que inicia o funcionamento, mas pelas 9 que os funcionários estão chegando. Olha só, eu considero isso como um desrespeito, não só com os demais servidores, aquele que chega no seu horário, mas com uma comunidade como um todo, que vai em busca daquelas informações, que se planeja naquele dia. Eu tenho que chegar no meu trabalho, vamos dizer assim, às 9h30, só abre às 9, vou estar lá 8h30 para garantir, né? Que às vezes tem alguns servidores que chegam um pouco mais cedo, já abre a secretaria para fazer o atendimento, já que verifica que tem pessoas esperando já lá. Então, assim, vai de cada um, mas eu acho que a conscientização, primeiramente, de se colocar no lugar do outro, de ter essa interação com o outro e sempre perceber que você, em algum momento, vai estar do outro lado. Você que vai estar buscando essas informações e vai gostar de ter esse mesmo atendimento. Então, eu acho muito interessante que essa consciência seja muito bem trabalhada em qualquer setor, público ou privado, com os nossos funcionários, nossos servidores, nossos colaboradores, como um todo. E você, professora, falou a respeito da questão da fiscalização, do monitoramento dos setores, né? Infelizmente, principalmente dentro do setor público, né? As pessoas, elas têm a ideia do monitoramento, do controle de qualidade, da fiscalização como algo de perseguição, né? Aquela questão, eu entro no serviço público, eu estou largado aqui, né? Eu não devo mais nada a ninguém mais pega no meu pé. Então, se chega alguém, como você falou, tem uma reclamação que está acontecendo sucessivos problemas de atendimento, e você vai fazer uma apuração, vai fazer um monitoramento, pronto, né? Então, isso já vira um celeuma, né? Isso então, é verdade, um problema dentro da instituição, infelizmente. Exatamente. Então, tudo entra a questão da comunicação. Aí já vê como perseguição e não como uma forma de melhorar o atendimento da empresa, né? Então, isso já é outro problema. Agora, você observa, por exemplo, conheço pessoas que trabalham dentro de hospitais e no hospital, principalmente no público, tem fiscal de ponto. Aí lá eles costumam seguir a legislação, né, que se você tem, acho que 3 ou 5 atrasos superior a 15 minutos numa semana, você perde um dia de trabalho, teu ponto é cortado num dia, né? Por quê? Porque questão do hospital não é só o médico, não é só o enfermeiro. Todo mundo ali, né? O trabalho o trabalho do hospital depende de cada indivíduo. Então, se a pessoa do atendimento chega atrasada, então você já vai demorar para fazer o cadastro dos pacientes, né? Se o médico chega atrasado, então já também vai atrasar o fluxo também, vai atrasar o serviço de todo mundo. Então, lá eles fazem o controle. E também porque se a pessoa chegar atrasada, se o médico chegar atrasado, né? Pronto, morreu alguém, chega ali alguém numa emergência, sim, não tem ninguém, né? E eu mesma já levei minha mãe no hospital, e que ela estava passando muito mal, né? E quando a gente chegou lá, os médicos não tinham, o médico do plantão seguinte não tinha aparecido, ele estava atrasado 2 horas. Aí o outro médico, como estava há muito tempo no hospital e também não estava bem, então o hospital ficou descoberto 2 horas, né? Todo mundo esperando o médico aparecer, e muitas pessoas, era uma época de virose, negócio feio, né? Então muita gente indo, esperando, aí não aguentava, tentava levar o familiar para outros hospitais, né? Então, a questão da pontualidade é uma falta de respeito tremenda, né? Isso. Olha, um dia eu precisei pegar um documento numa instituição pública, e eu lembro que eu ia de manhã cedo. Cadê a pessoa responsável? Ela não tá. Aí eu pensava que ela estava em outro horário. Aí eu ia à tarde. Não, ela só vem de manhã. Mas como assim ela só vem de manhã? Mas eu vim de manhã. Não, é porque hoje ela não veio. E quando é que ela vem? Não, ela vem todo dia, mas hoje ela não veio. Aí eu voltei no dia seguinte, de manhã. A pessoa não estava. Não, ela não veio hoje. Eu falei, mas de novo, você não tem problema? Ela tem problema. Eu, não, tudo bem, eu só queria saber, porque pense nesse setor, somente uma pessoa responsável por determinada demanda,
né? Aí a pessoa não aparece. Eu sei que eu passei uma semana indo em todos os horários, 8 da manhã, 9, 10 da manhã, não encontrar a pessoa. Aí um dia eu resolvi ir às 11, porque de repente eu encontrava a pessoa. Aí falou assim, não, mas ela teve que sair mais cedo. Aí eu falei, mas como teve que sair mais cedo? Porque ela não veio nem trabalhar, como sair mais cedo? Ela tem que pegar o auxílio dela na escola. Aí um dia eu fui olhar, fui fazer uma reclamação, o horário de atendimento do setor era de 7h30 às 13h30, né? Eu sei que passaram-se 2 semanas para eu conseguir a minha declaração, né? Então, é muito complicada essa questão dentro do setor, né? Isso é verdade, professora. E como eu comentando anteriormente, é mais da pessoa que está prestando esse serviço ter essa sensibilidade, né? Exatamente. Identificar, nossa, em algum momento, com certeza, essa pessoa que está prestando essa informação, esse atendimento, vai estar necessitando também de uma informação, de um atendimento. E será, como eu havia comentado anteriormente, vai querer ter o mesmo tratamento? Então, assim, e principalmente, que é o setor, a instituição que estamos falando, a escola, que se torna um pouco mais complicado, porque é uma instituição de ensino, a escola está ali, os servidores como um todo, não só os docentes, mas os servidores como um todo, os funcionários, os colaboradores, para mostrar para os nossos alunos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, como ser cidadão, ou seja, como ter urbanidade com os demais, com o próximo, sempre se colocar no lugar do outro, em qualquer situação. E quando o atendimento é prestado dessa forma, dessa maneira, como eu posso dizer, sem aquela responsabilidade, sem aquela... saem satisfeitas. Isso, as pessoas saem satisfeitas. Aí você observa, é isso que os nossos alunos, nossos filhos estão aprendendo aqui, é sempre pensar no seu e não no outro, não se colocar na posição do outro. Então é muito interessante, eu acho que a orientação, a conversa, o diálogo deve ser prioridade dentro de qualquer instituição, ou de ensino, ou privada, ou empresarial, porque é através daquele diálogo, daquela conversa, que você consegue identificar falhas, que não deve ser considerado como uma perseguição. Identifiquei que o seu setor, infelizmente, o horário de atendimento é às 7h30, mas estou recebendo algumas reclamações que apenas 8 horas começa a funcionar. Alguns servidores, aqueles que não têm aquela preparação, aquela orientação adequada, vai identificar como uma perseguição, mas não é, porque eles estão lá para prestar aquele atendimento, ou seja, ter assiduidade. E é bem interessante que tem legislações, tem leis que orientam o comportamento, tanto do servidor federal, do funcionário público, estadual, municipal, ou seja, algo já foi pensado para orientar. Então, é necessário que essas leis, que essas legislações sejam bem trabalhadas em qualquer instituição, tanto pública ou privada. Até pensando nisso, por isso que você observa que as empresas públicas agora não, já faz bastante tempo, tem a questão das ouvidorias, né? Que é uma forma de você ligar para identificar algumas falhas no atendimento, né? E falamos também que a questão da urbanidade, pessoal. A urbanidade, ela está relacionada à questão da cortesia, né? De todas aquelas características do bom atendimento a qual nós falamos. Então, se você vai para o trabalho, né? Evite levar os seus problemas particulares com você, né? De forma que isso não interfira no atendimento. Eu lembro que minha mãe, ela trabalha muito tempo em atendimento e uma coisa que ela sempre falava, né? Que eu sempre achei muito interessante, era, quando eu chego no meu trabalho, eu esqueço que eu tenho família, eu esqueço que eu tenho filho. Eu vivo ali no trabalho. Quando eu saio, assim, eu volto a ser mãe, esposa, né? Para evitar que certas situações, elas atrapalhem a sua atividade, tá? Agora, pessoal, nós também temos um problema que, às vezes, você está ali se esmerando para prestar um bom atendimento, mas a pessoa chega, sempre tem uma pessoa assim da pá virada, né? Vamos falar assim, que já chega de forma grosseira no atendimento, que já chega gritando, colocando o dedo na cara, ameaçando. Então, infelizmente, né, nós, enquanto pessoas que trabalhamos no atendimento, não só o pessoal da secretaria, mas qualquer pessoa que tenha que lidar com o público, a gente encontra, né, pessoas com esse tipo de comportamento, tá? Então, quando você encontra pessoas que tratam, né, que destratam, né, a pessoa no atendimento, isso muitas vezes é caracterizado como desacato, tá?
Então, o desacato, pessoal, ele é um crime, tá, previsto pelo Código Penal Brasileiro, no artigo 331, que consiste em desacatar, ou seja, o que é desacatar? Faltar com respeito. Para quem? Para com o funcionário público, tá? No exercício da função ou em razão dela. Então, às vezes você, principalmente você da secretaria, né? Chega a época de final de ano, todos aqueles meninos passando no Enem, né, em vestibulares por aí chega alguém que quer um documento para anteontem, né? Aí você, às vezes o documento que a pessoa exige é algo que na situação em que a pessoa se encontra não pode ser emitido. E a pessoa insiste, não, tem que ter, não, mas eu quero, não, mas você não sabe de nada. Aí, de repente, aquela situação se avoluma e a pessoa já quer partir para agressão e já xinga e já ofende e tudo mais, né? Então, isso é desacato, tá? E na questão do desacato, você não pode partir para cima da pessoa. A gente, enquanto funcionário, a gente não pode fazer isso, embora às vezes dê vontade, né? Mas não pode. E então, quando ocorre isso, primeira coisa, você tem que, de preferência, ter testemunhas, ter alguém do seu lado. E questão de, muitas vezes a gente evita da queixa, alguma coisa nesse sentido, para evitar que a situação se torne mais desgastante, né? Mas em muitas situações a questão vira mesmo um caso de polícia, né? Mesmo. Às vezes, infelizmente, a gente, enquanto servidor público, a gente encontra, né, a gente se depara. Se você ainda não passou por isso, ainda bem para você que você não passe por isso, porque é uma coisa muito chata. Isso, né? Desconfortável, né? Exatamente. Né? Então, questão de você responder a problemas de ofensa dentro do trabalho, não dá certo, tá, pessoal? Desgastante, tá? Então, respeito é bom, né? Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Então, a gente tem que procurar, né, manter um nível de linguagem, né, um nível de comunicação, de forma que você não precisa ser... usar linguagem rebuscada, nem linguagem bajuladora. Você tem que ter uma linguagem formal, clara, tá? De maneira que você consiga se comunicar com todo mundo de forma respeitosa, tanto com seus pares ali no seu local de trabalho, quanto com o público externo, tá? Mas sempre procure utilizar uma linguagem adequada. Então, como nós falamos até agora, a tua linguagem não é só o que tu fala, mas tua forma de se vestir, né? Os gestos, a gente falou do livro O Corpo Fala, né? Sim. Você chega, a pessoa está falando com você, você está assim, né? É sinal de quê? De que você não está aceitando, né? Que você você não tem empatia por aquilo que a pessoa está falando. Está receptivo àquelas informações. Né? Não está receptivo às informações, né? Agora a pessoa está falando, aí você está ali próximo, né? Está se aproximando. É uma forma de você mostrar que você tem atenção pelo que a pessoa está falando. Então, cuidado também com a sua postura, né? E sempre procurem se colocar no lugar do outro, tá, gente? Para evitar que ocorra falhas na comunicação, para que a pessoa que vá procurar a tua ajuda, a tua informação, para que ela saia satisfeita, né? Porque se a pessoa se deu o trabalho de se deslocar para ir até ali, porque ela realmente precisa. Então tenha consciência disso, tá? Tenha respeito pelo próximo. Isso mesmo. Ok? Então, nós deixamos agora alguns exercícios para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, depois do intervalo, a gente volta e conversa. Estamos aguardando as perguntas e as respostas de vocês, tudo bem? Olá, pessoal. E aí, fizeram as atividades? Vamos começar a correção? Professora Vanessa, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta. Qual a postura que devemos adotar no exercício de uma função que lida com o público para garantir uma boa interação com o outro? Registre o seu ponto de vista. Alguma contribuição, professora Vanessa? Sim, nós temos da aluna Nayara, do Polo Nova Mamoré.
Devemos ter uma postura, só um momento, uma postura ética que respeite os direitos do público, né, que ela está falando aqui. E outra coisa também, ela está elencando que, só um momento que deu um probleminha aqui, já que estamos ali para servi-los da melhor forma possível, é necessário agir com cordialidade, atenção, procurar entender o que o outro solicita, não privilegiar ninguém e saber ouvir e dar o feedback sem ruídos de comunicação, para quem solicitou e o entenda. Temos também a contribuição do Polo Centro, que elenca a cordialidade, a ratificação do outro, explicações claras e objetivas, um bom atendimento à aluna Simone. Muito obrigada pela contribuição também da aluna Simone, da aluna Nayara. E realmente muito bem colocadas as características de cada um. Ok. Então, gente, sobre isso nós falamos bastante, né? Então, das principais qualidades de um bom atendimento, a gente tem que considerar a questão da atenção, né? Temos que considerar a questão da percepção, da cordialidade, né, que é a questão da urbanidade. Então, são todas essas as características que elas vão resultar num bom atendimento, ok? Vamos à segunda pergunta. Muitas palavras da moda podem dificultar ou facilitar a comunicação? Por quê? Justifique sua resposta com base na compreensão do texto, a palavra que desemprega, ok? Então, esse texto, ele está presente no livro didático de vocês. Tá? Então, a ideia era você fazer uma reflexão e tentar identificar muitas das coisas que falam naquele texto dentro do seu ambiente de trabalho. Alguma contribuição, professora? Sim, nós temos novamente da aluna Nayara, do Polo Nova Mamoré. Ela disse que sim, que tem uma interferência, porque nos dias atuais as empresas se preocupam muito com o marketing, com a sua imagem e acabam passando uma visão diferente daquilo que elas realmente são. E retomando a questão número 1, nós temos uma contribuição do aluno Marcos, do Polo Nova Mamoré. Ele diz: acredito que o primeiro passo é tratar o público como se fosse um amigo que chega em nossa casa, com cordialidade e educação, e, se possível, com um sorriso. Muito bem colocado, Marcos, porque realmente é se colocar no lugar do outro. Quando recebemos visita em nossas casas, não sempre... A gente faz o possível para se sentir à vontade, né? Deixamos uma boa alimentação, um tratamento. Então, muito bem colocada essa resposta, como se fosse a instituição, o serviço que estamos prestando à nossa casa. Ok. E com relação à palavra que desemprega, pessoal, o que ocorre? Naquele trecho, a autora, no caso, ela fala a respeito desses novos termos que empregam dentro dos setores administrativos, sejam públicos ou privados, mas principalmente nos setores privados, né? Por quê? Por exemplo, empregado. A gente viu lá na disciplina de trabalho escolar e teorias administrativas, lá com a professora Aline, que as pessoas... Quando entrou aquela questão do fator motivacional dentro da empresa, né, anterior a isso, era aquela ideia de chefe subordinado, né, o empregado. Então, a partir do momento que entrou a questão da motivação, então, ocorreu uma preocupação em não chamar mais o empregado, né, o funcionário, de empregado, porque isso soava, isso dava um ar de agressividade, de rebaixamento. Então, nenhuma empresa mais queria chamar o funcionário de empregado. Aí utilizaram um novo termo, o colaborador, né? Então, a gente utilizou muito esse termo dentro da disciplina passada, que era, nós temos o gestor e os seus colaboradores, não é mais chefe, né? É o gestor, né? Não é mais empregado, é colaborador, não é mais funcionário, é colaborador. Aí, qual que é o problema disso? É que você... dentro de uma mesma instituição, você tem vários chefes, vários gestores, né? Aí, dentro de uma empresa privada, o colaborador, ele não é mais só a pessoa que trabalha diretamente a empresa, né? Ele é o fornecedor, ele é a outra empresa que ajuda a trabalhar na pesquisa de opinião, no marketing. Então, são muitas pessoas que participam de uma cadeia imensa e que todas são chamadas de colaborador. O que isso implica? Implica no sentido de que quando você
for se comunicar, por exemplo, eu quero passar uma mensagem para o colaborador. Quem que é o teu colaborador? É todo mundo, né? É muita gente que entra dentro dessa definição, colaborador. Então, isso dificulta a tua comunicação, porque mesmo ele sendo taxado como colaborador, cada um vai ter uma função diferente dentro da tua cadeia, né? Da tua cadeia produtiva. Então, isso acaba gerando uma certa confusão, né? Então, muitas vezes você querendo facilitar o relacionamento, né, facilitar a comunicação, você a dificulta, tá? Então, é isso que o texto fala, que às vezes é melhor a gente optar mesmo por uma linguagem clara, né? A gente definir bem os papéis, porque na tua empresa, não é porque tu deixou de chamar o cara de empregado para chamar ele de colaborador, e se você mantém, de repente, um tratamento que não é legal, um tratamento desrespeitoso, né? Um tratamento ofensivo. Então, às vezes, não é questão de você mudar o nome da função e manter a mesma coisa. Então, muitas vezes, você modificando o tratamento, modificando a dinâmica dentro da empresa, você não vai precisar mudar o nome da função, tá? Isso mesmo. Aí ela também cita a questão de, antigamente o nome utilizado, empregada doméstica, né? Que aí também, mesma coisa, a ideia do termo empregado e empregada parece que, segundo a autora, né, fere, né, fere a sociedade, né? Como então, se fosse um termo pejorativo, exatamente, que você estivesse ali apenas para servir, né? Pode ser trabalhado nesse contexto. Então, atribuíram à palavra, né, um ar pejorativo, né? E hoje em dia você utiliza vários termos para definir, né, empregado doméstico, secretário, assistente, tudo. Isso. Mas aí o que acontece? A autora fala, o que adianta você mudar o termo se a pessoa vai continuar tendo direitos trabalhistas reduzidos, né? Hoje não, porque já tem a questão da reformulação, né, da profissão, regulamentação, que foi bastante interessante, mas o que adiantava a pessoa pegar e mudar o nome da função da pessoa que trabalhava com ela, se ela não melhorava os direitos, não melhorava o salário, não melhorava o tratamento, né? Então, essa questão de você mudar do politicamente correto, né? Eu vou mudar a forma de chamar isso aqui, né, para não ofender fulano, né? Mas não é uma questão de mudar a palavra, é uma questão de mudar a postura. Tudo bem? E temos algumas contribuições da aluna Simone, da questão 2, que fala do uso das palavras, da nomenclatura dessas palavras. Ela cita: devemos tomar muito cuidado com o uso de palavras com duplo sentido, pois o receptor poderá entender a informação diferente do que foi exposto. Exatamente. Muito bem colocado, Simone. E esse duplo sentido seria a nossa ambiguidade, um vício de linguagem. Também temos uma contribuição retornando à nossa questão número 1, do aluno Marcos, de Nova Mamoré, que cita: acredito que o primeiro passo é tratar o público como se fosse um amigo, né, como eu falei, que chega em nossa casa. Temos também uma contribuição do aluno Jonas, do Polo Ouro Preto, que cita: deve ter uma boa postura para a recepção aos nossos usuários no recinto público de atendimento, pois a primeira impressão é a que fica. Muito bem colocado. E também a turma, um comentário da turma do Polo Ouro Preto, que diz: acreditamos que, como a palavra diz, a nossa autora do caderno da nossa disciplina, o servidor público está para servir. Então, muito bem colocada todas as contribuições, desculpe, e realmente, cada um, tanto só o servidor público, o funcionário público, não importa a nomenclatura, vamos dizer assim, mas a finalidade maior, o objetivo final é um bom atendimento ao público, é servir ao público. Exatamente. Muito bem colocado. Ok. Então, vamos à terceira pergunta. Terceira pergunta fala: o bom atendimento envolve vários aspectos, entre os quais estão a empatia, a percepção e o envolvimento do atendente. Considerando as características de cada um desses aspectos, marque a segunda coluna de acordo com a opção correspondente na primeira. Então, tínhamos o seguinte: temos as características empatia, percepção e envolvimento. Na segunda coluna, temos apreensão da realidade ou capacidade de compreender e captar uma situação. Isso aqui seria percepção, ok? Porque é uma forma de você
tentar, né, ter atenção, né, dispensar atenção à pessoa, ao solicitante, né, de forma que você consiga captar o que ele quer te informar, né. E demonstração de interesse, voltando-se inteiramente para quem está sendo atendido. Então, a gente diz que isso é empatia, ok? E capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Nós falamos muito sobre isso, procurando entender suas necessidades. Aí já entra a questão do envolvimento, ok? Então, gente, essas são as principais características do bom atendimento que nós frisamos, né, bastante na aula de hoje, tá? Então, sempre a questão, você gosta ali do seu celular, tudo, né? Tem um grupo de amigos bem integrado, né? Manda mensagem o tempo todo. Lembre-se, no seu local de trabalho, é o seu local de trabalho, né? Então, assim como você não gostaria de chegar num setor e tivesse alguém te atendendo e ali o tempo todo no computador ou no celular, ou você está falando com a pessoa está no telefone, aí ela fala aham, aí você não sabe se ela está concordando com você ou com quem ela está falando ao telefone. Então, você tem que ter, né, tem que levar em consideração tudo isso. Tá? Só para colocar, professora, para registrar que a nossa aluna Nayara, ela mandou a resposta e realmente a que ela mandou para a gente é a resposta correta, alternativa B, e ela fez uma consideração, né, realmente explicando tudo que a senhora colocou. Muito obrigada, Nayara, pela contribuição. Isso, a sequência correta. Isso. Né? 2, 1 e 3. E a quarta pergunta. Relate uma situação no seu local de trabalho na qual tenha ocorrido algum mal-entendido devido às falhas na comunicação, ok? E aí, professora, alguém tem algum relato para contar para a gente? Sim, temos alguns relatos. Da nossa aluna Nayara, novamente. Muito obrigada, Nayara, por todas as contribuições do Polo Nova Mamoré. Ela cita, no meu local de trabalho acontece muito a falha do anexo 1, acho que seria da comunicação, né? Fazer algo e não comunicar o anexo 2, vamos falar assim. O que acaba por nos fazer desmentir certas afirmações que nos são questionadas pelo público. Isso prejudica o andamento de nossas ações e reflete uma má visão da organização. Observação, ela deu como exemplo, trabalho dentro da Secretaria Municipal de Educação, que está dividida entre anexo 1 e anexo 2. Muito bem colocado, Nayara. E deixa eu ver se tem mais alguma contribuição da questão 4. Não, só devemos da questão 5, mas muito bem colocado. Porque quando ocorre uma divergência de informações, o que o receptor da mensagem, da informação, vai compreender? Que aquela organização não tem uma estrutura, como o próprio nome diz, organizada. Ou seja, é um sistema desorganizado. Então, realmente, ter uma falha de comunicação, as barreiras de comunicação, reflete esse papel perante quem vai buscar essa informação, essa mensagem, ou seja, de uma má desorganização. Não, e isso é muito comum dentro de instituições públicas, porque é aquela ideia da hierarquia. Criam vários departamentos, né, várias seções dentro de um sistema organizacional. Aí o que ocorre? Até hoje eu não vi uma instituição que conseguisse reunir, que conseguisse fazer fluir esse sistema, porque isso é muito comum, isso é muito característico de instituição pública. Um setor pega e passa uma informação sem passar pelo principal setor. Aí parece que todos os setores são como se fosse outra instituição, né? Então, cada um se gerenciando. Aí, passa uma informação. Aí, o outro setor já reconhece que aquela informação não poderia ter sido prestada. Porque, por exemplo, de repente, um setor foi e falou, determinada ação está liberada a partir de hoje. Aí o outro setor fala, não, mas a gente fez uma reunião que não está liberado, não pode mais. Aí o outro setor tem que se retratar, né? Então acontece isso o tempo todo. E principalmente questão de informação ao público. E na escola é interessante ver que você percebe que às vezes os alunos eles são mais informados que os servidores. Isso, ou seja, ocorre a falha de comunicação entre os setores. Isso é muito, como eu posso dizer, muito prejudicial para a estrutura da instituição. E preocupante, acima de tudo. Porque é preocupante você pensar que todos os servidores ali, todos os envolvidos poderiam estar trabalhando muito mais, né? Ter uma qualidade no serviço prestado
bem melhor, mas é a questão da falha de comunicação, as pessoas não dialogam e parece que quando conseguem se reunir, parece que ninguém fala a mesma linguagem. Né? Isso é verdade. Aí, de repente, cada um solta uma informação diferente. Aí as pessoas ficam assim, mas qual que vai ser certo? Porque o anexo 1, né, fala isso, mas o anexo 2 falou outra coisa. E aí, o que está certo? Aí você fala, não, é porque aí você tem que falar que algum deles, né, se precipitou e não era bem aquilo. Aí você fala, nossa, esse pessoal aqui não sabe de nada, o pessoal tudo desorganizado, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Então, nossa, isso é tão constrangedor, é tão chato. Né? Então, é algo assim muito desconcertante. Né? Então, a gente tem que evitar, você, enquanto servidor, né, tem que fazer o possível. Né? Se às vezes você identificou alguma coisa, assim, tentar levar isso para o gestor, para o diretor, né, para o chefe do setor, de forma que isso seja consertado, né? Porque a instituição vai crescendo e o problema tende só a volumar, né? As falhas comunicativas, elas vão se acentuando. Isso é preocupante. E a quinta questão. Cite 3 características relativas ao bom atendimento ao público, né? Nós colocamos aqui, prestar atenção à solicitação do outro, né? Sabendo ouvir com paciência, tentar entender o que o outro solicita, atender as pessoas sem privilégios, não discriminar as pessoas por causa de sua forma de falar, de se vestir ou por causa de racismo. Okay? Temos algumas contribuições da questão número 5, da aluna Márcia, do Polo Nova Mamoré. Ter amor ao próximo, tendo o bom senso de se colocar no lugar do outro, saber compreender e ter paciência quando o outro estiver pouco alterado, estar disposto a resolver as situações da melhor maneira que possa agradar o público, sendo pontual, né? Principalmente ela colocou. Temos também a contribuição da aluna Nayara, de Nova Mamoré. Ela cita: dar atenção à necessidade do outro, agir com igualdade e não com privilégios, procurar compreender e ser compreendido para que se evitem mal-entendidos e não ocorram falhas na comunicação. Temos também a contribuição da Angelina, do Polo Nova Mamoré, que relata e enfatiza o que foi comentado agora há pouco na nossa resposta. Prestar atenção à solicitação do outro, sabendo ouvir com paciência, atender as pessoas sem privilégios, tentar entender o que o outro realmente necessita. Então, as respostas da Nayara, da Angelina, enfatiza muito bem, e da Márcia também, o que nós trabalhamos hoje. Ou seja, sempre se colocar na posição do outro. Por quê? Quando nós conseguimos fazer essa transposição, se colocar no lugar do outro, você consegue identificar as reais falhas que está acontecendo. Porque, nossa, realmente essa situação é muito complicada. Eu não gostaria de passar, então eu não vou fazer com que outras pessoas passem também. Então, temos também uma resposta do aluno Jonas, do Polo Ouro Preto: saber ouvir o que a pessoa está falando, recepcionar bem as pessoas, agilidade e pontualidade para entender. Uma característica interessante que o Jonas colocou: agilidade. Porque deve ser muito bem trabalhada. Porque a morosidade no atendimento já é uma falha. Não, mas no final a pessoa obteve a informação. Sim, mas demorou o quê? 2 semanas? É uma falha, e isso também está previsto em lei, dentro do Código de Ética do Servidor Público. Sim. Que ele não pode ele tem que ser ágil, de forma a evitar filas, né? Sim. Evitar que as pessoas elas fiquem esperando muito tempo por aquele serviço. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu mudei de uma instituição para outra, né? Fiz um concurso, aí precisava precisava levar para a segunda instituição a minha exoneração da primeira, né? Aí eu fui olhar o regimento, né, o regulamento, diziam que o processo todo demorava no máximo 2 semanas. Aí eu falei, tô feliz, eu tenho 30 dias, né? Eu sei que passaram-se 2 meses e o meu processo ainda estava no mesmo setor onde eu tinha protocolado. Né? Morosidade, né? Aí eu falei, não, mas cadê meu processo? Cadê meu processo? Não, esse processo ainda está em revisão. Não, eu quero ver meu processo e, se for preciso, eu levo ele no setor necessário. Aí eu falei, não, mas cadê meu processo?
tá aqui. Aí eu fui ver, meu processo estava lá, um monte de caixas e caixas em cima, os processos iam se avolumando. Aí pegaram meu processo, eu falei, mas o que está faltando aqui? Não, faltava só contar os dias que você faltou. Eu falei, mas eu não faltei nenhum dia, então é só descontar fim de semana. É, né? Aí pegaram lá em 10 minutos, eram só 2 meses de folha de ponto. Passaram, pronto, você pode levar para outro setor. Depois que eu levei para o outro setor, aí só mandaram para o financeiro e em 2 semanas eu estava com o meu, como era o prazo estipulado, eu estava com o meu processo pronto, né, com a minha exoneração pronta. Então, e eu precisava depois da averbação do tempo de serviço. Faz 5 anos que eu saí dessa instituição. Até hoje não saiu minha declaração, porque eu também não fui mais atrás, né? Mas é algo complicado, né? Isso é verdade. Foi o Jonas, né, que falou Sim. isso. Jonas, você descreveu bem muitas situações que a gente observa dentro da instituição pública, né? Às vezes eu lembro que um dia um amigo meu falou assim, né? Ah, eu fui em determinada instituição, aí parece que a pessoa fala assim, haha, ninguém vai fazer nada se eu não aprovar, né? Porque você vai atrás de um documento, aí fica naquela situação. Ah, cadê? Ah, não saiu porque depende de fulano para assinar, mas fulano está em reuniões com o governador, está em reuniões com o Papa, né? Então, a pessoa nunca, ela está sempre, estão sempre ressaltando a importância da pessoa, mas fazer o serviço dela que é bom, ela nunca está lá nem para dar uma assinatura no papel, né? Então, às vezes a gente se revolta com essa questão da morosidade de um atendimento, que às vezes é assinar um documento, é publicar uma portaria e as coisas não saem, né? Então, isso é bastante desgastante. Então, você tem que pensar, é o teu serviço, vai lá, faz, você tem 8 horas, às vezes 6 para fazer aquilo ali. Vá lá e só faça o seu serviço, né? Você vai fazer muita gente feliz. Não, professora? E agradecemos pelas contribuições de todos, da Nayara, da Simone, da Márcia, Angelina, do Jonas e do Marcos. Muito obrigada pela contribuição de hoje. E a gente espera que nas próximas aulas vocês fiquem bem animados como vocês ficaram hoje, viu? A gente sentiu saudade da aula passada já, né? O sinal caiu, mas a gente aguarda a participação de vocês na próxima aula, ok? Façam as atividades do livro, participem no AVA, ok? Qualquer dúvida, tirem com seus tutores. E a gente se vê na próxima aula, pessoal. Boa semana. Até lá.